Bom dia a todos. Eu queria agradecer até a oportunidade que me foi concedida pelo professor Marino e pelo Almir de estar coordenando essa mesa. Fruto de uma preocupação que nós temos compartilhado com os conselheiros federais e com as pessoas que trabalham na formação profissional, né? Com coordenadores de curso da nossa área. Eu vou primeiro chamar o Marcelo para estar aqui, sentando aqui do meu ladinho, para a gente estar dando início. Tá? Marcelo Ferreira Miranda. Onde ele está? Marcelo? Olá, por favor, vem aqui. Está colocando a apresentação, eu vou colocar um pouquinho do currículo do Marcelo. Ele é especialista em treinamento desportivo pela PUC de Minas Gerais, mestre em Educação Física pela Unicamp, membro do Conselho Federal de Educação Física, diretor técnico da Academia M3, professor da Universidade Católica Dom Bosco, onde criou em 97 o primeiro curso de bacharelado em Educação Física do Estado. Bom, como eu vinha falando a vocês, tem sido uma grande preocupação das pessoas que se dedicam, né, à formação profissional, até a pergunta que eu fiz para o nosso Davis, que estava aqui, a pergunta que eu fiz a ele sobre se o curso de graduação havia sido suficiente para colocá-lo em contato com essas atividades que ele tem feito agora. Né? Nós que trabalhamos com formação profissional sabemos que não. Né? Até por isso estamos aqui, né? Fazendo essa construção coletiva de procedimentos, das recomendações sobre as condutas e procedimentos do profissional de educação física na atenção básica à saúde. Porque nós temos tido concursos no Brasil todo para contratação de profissionais de educação física para discutir a saúde da população, e nós temos ciência de que em muitos momentos essa discussão fica dificultada em função de nós não termos tido na nossa graduação disciplinas que nos dessem embasamento para isso. Né? Então, esse documento surge justamente para dar amparo aos cursos de formação, um passo inicial, logicamente, né? Até porque é um projeto, e um projeto é alguma coisa que se projeta para o futuro, veja, ele vai sofrer, obviamente, modificações, coisas serão acrescentadas, né? Porque, graças a Deus, todos nós sabemos que as coisas são muito dinâmicas. Né? Então, nós nos reunimos nessa comissão de preparação profissional do Conselho Federal, juntamente, deixa eu não esquecer de ninguém aqui. Né? Aqui. Está lá? Professor Emerson Silame Garcia, professor Jorge Hatzidakis, professor Iguatemi Maria de Lucena, eu, professor Marino e professor Sérgio Sartori, com o objetivo de estarmos pensando sobre essas questões. Vários profissionais de educação física, especialistas, foram convidados a participar da elaboração desse documento. Alguns aceitaram, outros não quiseram. Até foi difícil, porque, na verdade, como é um documento muito de vanguarda, né? Nem todas as pessoas querem estar colocando o nome nesse documento. Né? Até porque quem faz e quem coloca o nome passa a sofrer críticas. Não era bem isso, deveria ter colocado outra coisa e tal. Mas nós conseguimos aí um número razoável de autores que concordaram em colocar o nome nesse documento que o Marcelo está apresentando, né? A Luciene Ferreira Azevedo, Marcos Narras, Antônio César Cabral de Oliveira, Jorge Roberto Perrot de Lima e o Marcelo, que está aqui do meu lado. Então, essas pessoas aceitaram colocar o nome e eu diria para vocês que é colocar a cara à tapa, né? Sofrer críticas, aceitar sugestões, e para isso a gente precisa ter muita maturidade dentro da profissão, né, Marcelo? Veja, como eu disse para vocês, é um projeto do Conselho Federal. Outros estados, outras comissões de outros conselhos regionais, provavelmente vão tomar iniciativas no mesmo sentido. Eu sou presidente da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Então, a minha comissão já começa
já está terminando a elaboração de procedimentos também, mas aí nós vamos começar a especificar mais. Nós estaremos publicando em breve a atividade física e obesidade, vai ser o primeiro volume, e o segundo, atividade física e diabetes. Também é um grupo de profissionais do Estado de São Paulo que concordou em dar a cara a bater. Obviamente que são professores universitários especialistas naqueles assuntos que são tratados ali nas publicações que virão em breve, que vão estar ali discutindo, né? Se Deus quiser, no próximo fórum daqui, nós vamos estar apresentando os documentos de São Paulo, né? E assim né? É a construção coletiva, né, Marcelo? Bem, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Marcelo, para ele estar apresentando o nosso documento, né? E no final eu gostaria que as pessoas, da mesma forma que procederam na parte inicial, passassem as questões por escrito, para que o Marcelo depois pudesse estar respondendo. Tá? Obrigada. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder fazer a apresentação do livro aqui para vocês. Nesse sentido, queria agradecer ao convite da comissão. Aproveitar para parabenizar a comissão pela iniciativa, o Conselho Federal. Essa é uma questão que a gente vem discutindo muito no Conselho, da atuação do profissional de educação física na área da saúde. Não tem dúvida, dentro do Conselho Federal, que o que vai legitimar a nossa atuação dentro da área da saúde é uma atuação competente, uma atuação de qualidade, que realmente traga benefícios para a população. Por mais que no Conselho Federal tenha batalhado pela inserção do profissional de educação física no aspecto legal, o que vai legitimar a atuação do profissional de educação física na área da saúde, sem dúvida, é uma atuação de qualidade. E essa é a grande preocupação do Conselho Federal, que resultou na produção desse livro. Como a professora Margarete colocou, é um livro que tem a proposta de uma construção constante. Eu até vou tentar fazer uma apresentação bem rápida, para que sobre tempo, para que a gente possa já começar esse processo de reconstrução, de construção contínua, né, a partir das sugestões que vocês tiverem para as próximas edições e para o aprimoramento do livro. No final, o professor Marino já colocou que vocês vão receber um volume, um exemplar, e ele está disponibilizado gratuitamente. Você pode, de forma muito simples, você fazer o download na página do Conselho Federal, que a proposta é que realmente seja socializado e esse material chegue a todos os profissionais. Entrou no site do Conselho Federal, tem o ícone publicações, você clica ali, abre, você pode fazer, aliás, de várias publicações do Conselho Federal. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos meus colegas conselheiros da minha região, que estão aqui presentes, prestigiando. Eu queria destacar uma fala até que eu até comentei ali com o professor Carlos Muchão e com a Margarete, sobre a fala do professor Davis. Cadê o Davis? Que me chamou bastante atenção, de forma positiva, quando se questionaram sobre se a formação profissional na universidade foi suficiente. Né? A gente vê, via de regra, muitas críticas às universidades, a gente se preocupa isso, e eu achei muito bacana você valorizar a tua formação, né? E reconhecer que a universidade ela dá os caminhos, né? E nós temos que, a partir daqueles caminhos indicados, se aperfeiçoar. Por uma questão ética, você buscar se aperfeiçoar para que você possa atuar em diversas áreas com competência. A universidade ela nos dá o caminho, né? E a gente tem que ter o compromisso ético à profissão, de se especializar para poder atender a essas especificidades que a atuação na área da saúde pede. Essa preparação diferenciada que pede, que é muito novo para nós. Então, quando a gente publicou esse livro de recomendações, uma das preocupações era essa, de dar um norte para as universidades, até em função das solicitações que chegaram ao Conselho Federal, para que tenha uma orientação inicial também na formação. E, obviamente, quem observar vai ver que você tem ali protocolos
muito de fácil aplicação para você ter uma atuação com bastante segurança na área da saúde, que foram apresentados aqui pelos colegas anteriores, inclusive. Bom, rapidamente os autores. Eu vou tentar ser bem breve, para que sobre tempo para discussões e para sugestões. Então, esses foram os autores iniciais. Esse material vai ficar disponibilizado a todos. Bom, a proposta da publicação foi de uma orientação inicial, né, para a gente padronizar as condutas e procedimentos que auxiliam o profissional de educação física no uso da atividade física como elemento principal ou complementar na atenção à saúde, nos níveis primário, secundário e terciário, especialmente no que concerne as doenças crônicas não transmissíveis. Tanto nos seminários como na própria publicação, a gente vê um enfoque muito grande na questão da saúde pública. Por que na saúde pública? Porque há uma abertura no mercado de trabalho muito grande em função do NASCE, em função dessa consciência da população e das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, sobre a importância do profissional de educação física. Então é importante essa padronização. Agora, os conceitos que são colocados no livro, e que foram colocados aqui pelos colegas, eles são perfeitamente aplicados nas academias, né? Hoje, essa alteração que aconteceu no mercado, aconteceu também nas academias. Você encontra aí, eu vou mostrar dados aqui para vocês, até que não estão no livro, mas são interessantes, que mostram a mudança no perfil do praticante da academia, que pede uma atuação diferenciada, assim como essa atuação na área da saúde. Bom, o referencial teórico que a gente utilizou, a Organização Mundial de Saúde, as diretrizes do American College, as resoluções e portarias do Ministério da Saúde, as diretrizes curriculares dos cursos de educação física, de graduação, as portarias, as resoluções do Conselho Federal e algumas publicações de autores que vocês vão poder constatar no final. Bom, características da obra. Pretende estabelecer um diálogo científico com os profissionais da área, deve ser vista como uma orientação inicial, sujeita às adequações necessárias frente à realidade de cada caso que esteja sob sua orientação. Claro, não existe uma receita de bolo. Essa foi uma preocupação muito grande dos autores, né, da gente receber críticas nesse sentido. Não é uma receita de bolo pronta. É uma orientação inicial e, obviamente, cada caso pede orientações e procedimentos diferenciados. Deve servir de referenciais orientadores para as instituições de ensino superior no curso de graduação, que, até em função dessa alteração nas diretrizes, né, as universidades têm cobrado isso do Conselho. O CONFEP proporcionou a elaboração deste trabalho como mais uma contribuição para o desenvolvimento e a consolidação da educação física na área da saúde, não só na saúde pública. Bom, não se discute hoje essa questão da importância da atividade física na prevenção de uma série de doenças crônico-degenerativas. Então, por isso, né, que o Ministério da Saúde tem aberto tanto espaço para os profissionais, né, de forma significativa. Percebe-se, isso aí não é só por uma questão de influência do Conselho Federal de Educação Física, isso é uma percepção do Ministério da Saúde, das secretarias. E essa alteração também se justificou em todas as áreas da atividade física, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, vocês viram no meu currículo que eu sou diretor técnico de uma academia em Campo Grande, que esse ano ela completa 19 anos. E a gente percebe uma mudança no perfil muito grande. Pessoas de mais idade frequentando, pessoas com uma gama de doenças crônico-degenerativas muito grande frequentando, e isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Bom, enfim, a saúde pública e a área médica, né, incorporou esses conceitos
e práticas da promoção da saúde, tanto por questões de efetividade das ações quanto por questões econômicas. Tanto os tratamentos das doenças, a prevenção e o tratamento, ele é otimizado com a atividade física, como há uma redução significativa nos custos, tanto particular como público. Bom, no Brasil, o sistema de saúde, né, o SUS e a atenção básica da saúde passou a principal estratégia para alcançar a meta de saúde para todos. Essas discussões começaram a partir de 1986, né, que resultou na criação do SUS em 1988. E com esses 3 focos principais: eliminação da desnutrição infantil, saúde da criança e do adolescente e prevenção e promoção da saúde. Como o David já colocou aqui, né, em 1994 o Ministério da Saúde criou o PSF, Programa de Saúde da Família, que tinha como objetivo promover e orientar as práticas de ações da saúde de forma integral e contínua, levando-as para mais perto do ambiente familiar, e com isso promovendo a qualidade, a melhoria da qualidade de vida da população. Vivendo essa questão da territorialidade. Bom, a composição do Programa de Saúde da Família inicial: um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. E em 2008 é criado o NASF, que até pela percepção de programa de saúde da família, ele não tinha a efetividade que se esperava, né? Pela necessidade do envolvimento de outros profissionais para atender aqueles objetivos que eram propostos na atenção básica à saúde. Então foi um aprimoramento, né? E o NASF, a Cibele já colocou, ele é composto por 9 áreas de estratégias. E eu marquei aqui, eu sublinhei, as áreas que a educação física está diretamente envolvida. Então, se você for observar a portaria 154 do NASF, que foi inclusive reeditada no final do ano passado, eu tenho a impressão muito clara que o NASF não funciona de forma efetiva sem a presença do profissional de educação física. Uma boa leitura da portaria, a gente percebe isso. Sem corporativismo, mas eu acredito que é o profissional fundamental para a efetividade do NASF. Agora, é importante, e aí tem uma preocupação muito grande nossa na publicação desse livro, que a gente não repita as práticas que a gente vinha tendo na educação física fora da área da saúde. Eu não posso simplesmente pegar uma ginástica e levar para dentro do NASF. Tem que ter esses cuidados de saúde, de avaliação, de individualidade, como o Davis colocou aqui, de forma muito segura para que eu possa prescrever. Posso ter aulas de ginástica, aulões, escolinhas de futsal? Posso, perfeitamente. Voleibol, posso, devo ter no NASF. Mas eu tenho que ter esse olhar na questão da saúde. Principalmente em função do público que a gente vai pegar. Bom, aí o ano passado, né, o Ministério da Saúde lançou também o projeto de Academia da Saúde, que você vê como o profissional, atividade física orientada e o profissional de educação física, ele está sendo contemplado pelas ações do Ministério da Saúde. Claro que nós temos questões importantes a serem conquistadas, como, por exemplo, a contratação de profissionais de educação física dentro da Secretaria de Saúde, né? Isso é uma batalha regional que a gente precisa fazer. No meu estado, a gente tem tido um problema muito sério, que a Secretaria de Saúde não oferece vaga específica para o profissional de educação física. Está fazendo em cima de cedência da Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, para a área da saúde. A gente precisa criar no quadro técnico, no quadro da Secretaria de Saúde, a vaga para o profissional de educação física. Bom, então, entrando especificamente no livro, né? Atenção básica à saúde, serviço do profissional de educação física. Conhecer em profundidade os benefícios e os riscos potenciais que a prática de exercício físico pode trazer às pessoas de diferentes idades e limitações inerentes aos diversos grupos de risco. Não tem dúvida que fazer atividade física expõe o indivíduo a um certo risco. Claro que não se discute que os benefícios
são muito superiores aos riscos. Porém, quando a gente pega uma população que já apresenta alguma patologia, esses riscos aumentam muito. E a gente tem que minimizar os riscos. Eu achei muito interessante nas apresentações a preocupação com a segurança e com o prazer, né? Nós temos que proporcionar atividades físicas prazerosas, que a pessoa goste, isso vai facilitar que ela dê continuidade. Agora, tem que ser uma prioridade a segurança, a saúde da pessoa. As competências dos profissionais de educação física devem ser estabelecidas à luz das competências das demais áreas envolvidas, considerando a característica multiprofissional da atenção básica à saúde. Isso é fundamental para a atuação na área da saúde, principalmente na saúde pública. Você saber, até conversava com o professor Carlos ali, que é meu coordenador da Unigran, onde eu tenho o prazer de trabalhar na pós-graduação. Até uma questão conceitual da relação dos profissionais de outras áreas, como o fisioterapeuta. Até onde vai, se discute muito, até onde vai o fisioterapeuta, onde começa o profissional de educação física. Eu entendo que a gente precisa trabalhar juntos. Juntos. Né? Quando você pega um indivíduo que está, por exemplo, uma reabilitação de joelho, fez uma reconstrução do LCA, o indivíduo não é um joelho, né? Até dentro dessa preocupação que você colocou, o indivíduo não é um joelho. A gente tem que trabalhar juntos. Nas questões específicas do joelho, da reabilitação funcional ali, o fisioterapeuta vai ter uma atuação mais importante. Mas nesse contexto todo, temos que atuar juntos. A relação com o médico, né, sem ter um grau de dependência, vocês vão observar isso no livro, sem ter um grau de dependência do médico, né, nós precisamos trabalhar juntos com ele. Na atenção básica à saúde, o profissional de educação física poderá atuar nos 3 níveis de intervenção, primária, secundária e terciária, dependendo das necessidades e grau de competência profissional. Isso aqui é um avanço. Você reconhece, o Conselho, e acredito que o Conselho Federal foi corajoso de reconhecer a nossa competência para atuar nos 3 níveis de intervenção. Bom, o que a gente entende por primário, secundário e terciário? Intervenção primária. Qualquer área destinada a diminuir a incidência de uma doença na população, reduzindo o risco de surgimento de novos casos. Bem no aspecto da prevenção. Isso aqui nunca se discutiu o que era a atuação do profissional de educação física. A secundária e a terciária, que eu acho que é um avanço significativo. Intervenção secundária. Busca diminuir a prevalência de uma doença numa população, reduzindo sua evolução e duração, exigindo diagnóstico precoce e tratamento imediato. Né? Então, você já identifica o risco, risco ou processo inicial de uma determinada patologia e você trabalha nesse sentido de reduzir a evolução e a duração. Na intervenção terciária, visa diminuir a prevalência das incapacidades crônicas numa população, reduzindo ao mínimo as deficiências funcionais consecutivas da doença já existente. O indivíduo já apresenta uma patologia, normalmente de forma crônica, né, e a gente atua nesse sentido. Permitindo uma rápida e melhor reinteração do indivíduo à sociedade com o aproveitamento das capacidades remanescentes. Bom, o profissional de educação física inserido na atenção básica à saúde, nos 3 níveis, né, ele pode, eu diria até que deve atuar, avaliando o estado funcional e morfológico dos sujeitos acompanhados, estratificando e diagnosticando fatores de risco à saúde. Avaliando, prescrevendo, orientando e acompanhando as atividades físicas, tanto para as pessoas ditas saudáveis, né, objetivando a promoção da saúde e a prevenção de doenças, como para os grupos que já apresentam doenças e seus agravos, envolvendo-se com tratamento não farmacológico, intervindo nos fatores de risco. Socializando junto à família a importância da atividade física com base no conhecimento científico e desmitificando concepções equivocadas acerca da sua prática. Bom, nesse sentido, não tem dúvida que a questão de uma boa avaliação física, uma boa anamnese é fundamental, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então é imprescindível, conheça em profundidade os benefícios e os riscos, lembrando que há uma relação direta, né, de benefícios e riscos,
não direta, mas considerável, que a gente tem que observar, que é que o exercício físico oferece diversos grupos etários e as limitações inerentes ao grupo de risco. Busque conhecer detalhadamente a saúde e as condições gerais do indivíduo e do grupo de indivíduos que está submetido à sua orientação. Então, é fundamental que conheça o exercício físico em profundidade, as limitações que aquela determinada patologia oferece, né? E individualmente conhecer todas as características. Isso que são dados, pessoal, eu trouxe para vocês até para valorizar a produção do livro e mostrar como é importante, não só na saúde pública. Isso que são dados da minha academia, né, que a gente faz um acompanhamento há mais de 15 anos, de vários aspectos, né, onde eu sou responsável técnico. E aqui tem alguns dados interessantes. Bom, primeira questão de objetivos, né? Objetivos para começar a prática da atividade física. Olha só, 2001, 76% tinham objetivos estéticos, principalmente a questão do emagrecimento. Qualidade de vida e saúde, 2%. Olha 2010, 21% estão na academia por questão de qualidade de vida e saúde. E houve uma redução significativa nos objetivos estéticos. A questão da faixa etária. Em 2001, 22% dos alunos tinham mais de 40 anos. Hoje, praticamente metade dos alunos tem mais de 40 anos, que é um público que requer cuidados especiais. Recomendação médica. Esse dado aqui eu acho fantástico. Ó. 2001, 3% dos alunos iam para a academia por ordem do médico. 3%. Quer dizer, a gente trabalhava há 10 anos atrás praticamente com todo mundo absolutamente saudável ou sem nenhuma patologia já instalada. 2010, metade dos alunos estão na academia por ordem do médico, normalmente com a patologia já instalada, né? Olha que não é à toa que houve essa proliferação incrível de academias no Brasil. Não é à toa, né? A gente está atendendo cada vez mais a grupos que até então a gente não atendia. A moçada continua? Continua, sem dúvida alguma, né? Mas as pessoas de mais idade e que apresentam uma certa patologia, que há 10, 20 anos atrás estavam fadadas a ser sedentárias, elas são obrigadas a fazer atividade física para otimizar o tratamento. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Essa senhora aqui, ó, ela faz há mais de 10 anos musculação, ginástica. Se você vê o estado com que ela começou, quer dizer, ela começou a treinar com 78 anos. Foi sedentária a vida inteira. Se você vê o ganho de qualidade de vida dela, é algo impressionante. Bom, nesse contexto, a avaliação é um procedimento fundamental para conhecer as condições da pessoa ou o grupo que está sob sua orientação, né? Que o objetivo é reunir elementos para fundamentar a sua decisão sobre o método, tipo de exercício e demais procedimentos a serem adotados. Fundamental uma boa avaliação física. Para a avaliação física, o profissional de educação física deve apresentar o domínio de conhecimento de protocolos e testes, suas indicações e contraindicações dos protocolos, saber optar pelo protocolo correto, né? Nós temos aí uma infinidade de protocolos à disposição, você tem que saber fazer essa leitura e identificar qual é o protocolo mais adequado para a tua população ou para o teu aluno. Conhecimento de fisiologia do exercício, das respostas hemodinâmicas e respiratórias ao exercício físico, a preparação do paciente, mecanismo de funcionamento dos equipamentos, bem como as suas limitações, quais são os objetivos que eu quero com a aplicação daquele teste e indicações de interrupções de teste. Deve estar apto para as seguintes intervenções: aferir e avaliar a pressão arterial e a frequência cardíaca, coletar dados, interpretar informações relacionadas com a prontidão para atividade física, fatores de risco. Eu vou especificar um pouco mais isso mais para frente. Aplicar escala de percepção de esforço, em determinados casos, quando aplicar, como aplicar.
prescrever atividades físicas baseadas em testes ergospirométricos, prescrever atividades físicas baseadas em limiares metabólicos, frequência cardíaca e percepção de esforço, prescrever exercícios resistidos e de flexibilidade. Utilizar equipamentos para medição de glicemia e concentração de lactatos, interpretar os resultados. Isso é um avanço também, né? Nós somos em vários momentos no Conselho Federal questionados se o profissional de educação física pode fazer avaliação de glicemia, de lactato, né? Eu acho que é um avanço do Conselho, e acho que é corajoso do Conselho Federal reconhecer como uma prática do profissional de educação física, claro que com ética, com preparo. Utilizar ergômetros, conhecer, aplicar, interpretar testes de laboratório de campo utilizados em educação física, realizar interpretar avaliações de medidas antropométricas, trabalhar em equipes multiprofissionais, isso é um aspecto fundamental hoje. Bom, e aí no livro a gente sugere, né, isso é sugestão mesmo, até porque é uma proposta inicial, em todos os procedimentos, são os procedimentos básicos e fundamentais. Claro que você pode melhorar muito essa proposta que está aí em função do grupo que você trabalha. Então, no livro a gente sugere uma anamnese, inicialmente com dados pessoais, né, dados de trabalho, cadastro, essas questões básicas que a gente está bem habituado. Anamnese de saúde. Se realizou consulta clínica recentemente, nos últimos meses, para a prática de atividade física, ou não. Uma coisa interessante que a gente tem observado, na Universidade Católica Dom Bosco, eu coordeno o laboratório de avaliação física, e a gente tem vários projetos comunitários de avaliação e prescrição. E a gente percebe, em diversos níveis socioeconômicos, como há um descaso, principalmente dos homens, em relação à sua própria saúde. Tem indivíduos de 40, 50 anos que não fazem a avaliação médica, consulta médica há mais de 10, 15 anos. Né? Há um descaso muito grande. E nós temos um papel importante como profissionais da saúde de fazer a orientação. Mesmo você fazendo uma triagem, né, o Davis mostrou alguns modelos de triagem, eu vou colocar outros aqui que a gente cita no livro. Mesmo você fazendo um modelo de triagem, o indivíduo não apresenta nada, né, nenhum fator de risco. Mas se ele não faz uma consulta médica há muito tempo, você tem que orientá-lo que faça. Não pode pensar só na questão da liberação dele para a prática do exercício. Tem que ter essa preocupação humana com o indivíduo e fazer essa orientação. Aí os questionamentos que eu vou entrar detalhadamente mais para frente um pouquinho, mas são dados importantes da anamnese. E quando a gente fala em avaliação física, vou mostrar os procedimentos que a gente reconhece, né? É fundamental, e o Tojal chegou numa boa hora, né? Não é nesse sentido que eu ia falar, Tojal. É fundamental o diagnóstico. Como é que eu vou trabalhar com um grupo que apresenta especificidades importantes? Como é que eu vou trabalhar sem um bom diagnóstico? Então, quando a gente fala em avaliação física, os procedimentos são muito fáceis, gostosos da gente fazer quando você trabalha de forma individualizada, né? E quando eu trabalho com grandes grupos, existem programas públicos que se propõem a atingir uma população grande, né, que são significativos, que os impactos são muito positivos para a saúde pública. Como é que eu vou fazer a avaliação individualizada? Existem instrumentos para uma triagem inicial, né? O Parquet, que é recomendado pelo American College, a sua utilização, é um questionário muito simples, reconhecido cientificamente, né? E que se propõe a ser um instrumento de triagem inicial. Ele não dá nenhum subsídio para a elaboração do programa, mas ele é um instrumento muito interessante para eu fazer uma triagem inicial. Por isso que a gente recomenda no livro. O indivíduo responde a 7 questões bem genéricas, e se uma dessas respostas for positiva, ele tem que ser encaminhado ao médico
para um check-up e posterior liberação para a prática de atividade física. A gente usa muito o parquet nos nossos programas públicos lá na universidade. O parquet ele é interessante porque ele dá muito falso positivo, raramente ele dá falso negativo. E isso é legal, vocês concordam? Isso é uma estratégia de segurança muito interessante. O que é o falso positivo? É aquele indivíduo que responde ao parquet e ele é impedido de começar a prática do exercício sem um check-up médico. Aí ele vai fazer o check-up médico, chega lá, ele não tem absolutamente nada. Isso é o falso positivo. É melhor o falso positivo do que o falso negativo, né? Aquele indivíduo que responderia ali, deu que ele não tem nada, e ele começa a atividade física e pode haver complicações em função de um problema que ele tem. Então, o parquet, essa questão do falso positivo, às vezes até incomoda as pessoas, mas ele dá muita segurança. Vamos fazer um exercício aqui, vamos responder ao parquet, né? Vocês deem uma olhada rapidinho e respondam ao parquet. Vamos ver quem é que está apto para a prática da atividade física sem passar por um check-up médio. Responde. Se tiver uma questão positiva, você tem que fazer um check-up médico antes. Ah, sim. Lê as questões, né, por causa da internet. Tá. Bom, seu médico já mencionou alguma vez que tem algum problema cardíaco e que você só deve fazer atividade física recomendada por um médico? Então, repare, são questões bem genéricas. Você sente dor no tórax quando realiza atividade física? No mês passado, você teve dor torácica quando não estava realizando atividade física? Você perdeu o equilíbrio por causa de tontura ou alguma vez perdeu a consciência? Você fez algum problema ósseo, você tem algum problema ósseo articular que poderia piorar em consequência da atividade física? Seu médico está prescrevendo medicamentos para sua pressão ou condição cardíaca? Você conhece alguma outra razão que o impeça de realizar a atividade física? Se houver uma resposta sim. O professor Luiz Otávio fez o parquet ontem à noite e ele foi barrado de começar a atividade física, tanto que ele tomou vinho ontem. Aí nessa questão do 4 aí ele respondeu que sim, mas essas questões assim não contam. Né? Bom, portanto, fechando essa questão da avaliação física, né? Não se deve prescrever exercício físico sem uma boa avaliação física. Uma boa avaliação. Como é que eu vou atuar num grande grupo? Eu aplico o parquet. Faço a triagem dos indivíduos que precisam de um olhar diferenciado. Seja uma avaliação física com o profissional de educação física detalhado, para ver se realmente existem fatores de risco, ou então um encaminhamento ao médico, né? E a gente deve sempre solicitar o check-up médico quando for necessário. E aí entra uma grande questão na educação física. Quando que é necessário o check-up médico? Quando que é? A gente tem discutido muito isso. A gente vê posições claras de que em qualquer situação a gente deve solicitar o exame médico. Todo mundo tem que fazer o exame médico antes de começar. E aí surge um grande problema. Como é que a academia de bairro, mesmo tendo uma orientação profissional correta, como é que ela vai conseguir atender essa população que não consegue ser atendida adequadamente pelo sistema de saúde, exigindo o exame médico de todos? Eu sempre defendi no conselho, e que nas discussões no conselho, nas aulas, que o profissional de educação física ele tem que ter autonomia para fazer essa triagem. Nós temos, se chegar um indivíduo para fazer atividade física com você, saudável, jovem, que não apresente nenhum fator de risco, que não apresente nenhum sintoma, eu entendo que não há necessidade de eu solicitar o exame médico. É óbvio que, até por uma questão ética, eu assumo essa responsabilidade sobre aquele indivíduo. Claro que eu assumo também sobre o indivíduo que vai no médico e traz o atestado, eu também tenho que assumir do mesmo jeito. Não existe essa transferência de responsabilidade só porque o indivíduo tem o exame médico. E acho que não tem sentido a gente exigir o exame médico de todos, inclusive inviabilizando
as academias que atendem nos bairros, que a população depende do sistema de saúde, fazer uma exigência irrestrita. Então, e nós temos um respaldo científico para esse ponto de vista. Olha só as recomendações do Colégio Americano de Atividade Física sobre a presença do médico durante a realização de teste ou a prescrição de exercício físico. Colégio Americano de Medicina Esportiva. Que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte utiliza essas recomendações. Então, olha só que interessante. Primeira questão é eu classificar a faixa de risco do meu aluno. Baixo risco, médio risco e alto risco. Feita essa classificação que eu vou mostrar para vocês na sequência, para exercícios moderados e intensos, também vou mostrar essa classificação de exercício moderado e intenso, eu não preciso nem do acompanhamento, nem da autorização do médico para indivíduos classificados de baixo risco. Indivíduos de risco moderado, para atividades físicas e exercícios moderados e teste de submáximo. Teste submáximo, eu não preciso do acompanhamento nem da autorização do médico. Para exercícios intensos e testes máximos, que a gente raramente faz, principalmente indivíduos, até para indivíduos de baixo risco, né? Só para atletas, para essa população que tem buscado atividade física para a qualidade de vida e para a saúde, você nunca vai aplicar testes máximos, né? A não ser que você tenha um laboratório com toda a possibilidade de atenção a esse aluno. Se eu classificar o indivíduo como alto risco, aí não. Aí é fundamental que haja o acompanhamento do médico, seja com autorização, seja com a presença. Essa recomendação do American College ela é muito interessante para nós da educação física. Bom, como é que eu classifico o indivíduo como baixo risco, risco moderado ou alto risco? A partir da análise dos fatores de risco, né? Eu vou classificar baixo risco, risco moderado ou alto risco. Por exemplo, indivíduos de baixo risco, indivíduos jovens, homens com menos de 45 anos e mulher com menos de 55, assintomáticos, não apresentam nenhum sintoma, e tem até um fator de risco. Então, o indivíduo jovem, né? O indivíduo jovem, obeso, ele é considerado, se ele só é obeso, não apresenta nenhum outro fator de risco, ele é considerado de baixo risco. O que é risco moderado? Homens acima de 45 e mulher acima de 55 já são considerados automaticamente indivíduos de risco moderado. Ou aqueles que apresentem 2 ou mais fatores de risco. Obeso e fumantes, sedentário e com histórico familiar de infarto, né, já é considerado risco moderado. E indivíduos de baixo risco são aqueles que já apresentam alguma doença cardiopulmonar ou metabólica já instalada. Isso já é considerado indivíduo de alto risco e tem que ter essa relação total aí com o médico. O que é atividade física moderada e intensa? Atividade física moderada, entre 40 e 60 do VO2 máximo, né, e alta intensidade acima de 60% do VO2 máximo. Eu trouxe aqui para vocês assim, alguns modelos de atestado que a gente tem recebido, que eu acho muito interessante e mostra uma evolução da educação física, um reconhecimento do profissional da educação física pelos profissionais da área da saúde. Eu me recordo, logo que a gente começou com a academia, que a gente recebia recomendação de indivíduos que apresentavam alguma patologia, o médico já prescrevendo o exercício. Tinha algumas prescrições muito interessantes. Até tinha médico que mandava assim, ó, o indivíduo apresenta uma escoliose, por exemplo, aí chegava a prescrição assim, ó, nadar 100 metros costas 3 vezes por semana. Tinha um ortopedista que... Tinham vários ortopedistas que mandavam prescrição dessa forma. Eu acho que deve ser algum protocolo que eles tinham antigamente. Não sei se vocês já receberam isso, mas era muito comum. Aí você faz vários questionamentos. Por que 100 metros? Né? Por que só costas? E se o indivíduo não sabe nadar?
né? Se ele tem dificuldade para nadar costas, os 100 metros costas vai ser um horror para o tratamento de escoliose do cara. Ele com certeza vai ter agravos em função da luta dele contra a água, né? Mas isso foi mudando. E a gente sempre teve uma prática, lá na academia, ela sempre foi voltada para esse público que apresenta alguma patologia. Então a gente sempre teve uma prática interessante de ligar para o médico, né, e questionar aquela prescrição. Até para ele ter confiança na gente e permitir que a gente avance na prática da atividade física, considerando a orientação sobre a patologia que o aluno nos passou, que o médico nos passou. Essa é uma relação ideal, na minha opinião. Bom, aqui tem um atestado, vou pular isso aqui porque está o nome ali, eu esqueci de tirar. Bom, eu acho fantástico isso aqui, ó. Atesto para os devidos fins, fulano de tal, 81 anos, submetido à revascularização miocárdia há 3 meses, encontra em boas condições de saúde para reiniciar as suas atividades físicas. Isso aqui foi um aluno da academia, também começou a treinar já com bastante idade, e regularmente teve ganhos fantásticos de força, de flexibilidade, de mobilidade, e ele teve um infarto. E nós ficamos assim frustrados, né? Poxa, não conseguimos evitar, né? E aí entrei em contato com o cardiologista e falou, não, ele mostrou para mim a cintilografia do miocárdio e falou assim, olha, a evolução que esse paciente teve na vascularização do miocárdio foi graças ao exercício físico. Salvou ele. Se ele não tivesse fazendo atividade física, esse infarto era fulminante. E olha que legal, 3 meses após o acidente, ele estava de volta ali na academia. Esse aqui eu acho que é um atestado perfeito, a relação perfeita do profissional de educação física com o médico quando uma patologia está instalada. Atesto para os devidos fins, que o senhor tal, em avaliação clínica cardiológica e através de exames complementares, ecocardiograma e teste cardiopulmonar, é portador de valvopatia aórtica, insuficiência aórtica moderada, com dilatação moderada do ventrículo esquerdo e função sistólica preservada, portanto, podendo realizar atividades físicas de baixa a moderada intensidade, de componente estático, liberado para o componente dinâmico, quer dizer, liberou a atividade física de uma forma geral, respeitando a faixa de treinamento aeróbio, tal. Da onde que ele tirou isso aqui? 5,5 km por hora e 125 do teste de esforço cardiopulmonar. E vem anexo para a gente fazer análise, inclusive fazer a análise do desenho da pressão arterial para que você possa fazer uma atividade física realmente com segurança. Agora, quem prescreve, quem orienta, somos nós. Nós demos uma ênfase no livro na questão dos sintomas ou sinais sugestivos de doença cardiopulmonar. No sentido de que o profissional de educação física, ele tem que ter um olho clínico para o teu aluno. Na atuação, aliás, em qualquer situação, né? Na escola, em qualquer situação, a gente tem que ter esse olho clínico. Na atenção básica à saúde, isso é fundamental. Então, alguns sintomas simples que a gente precisa desenvolver essa competência dos nossos profissionais, isso tem que ser revisto pelas instituições de formação, para que o aluno tenha essa competência. E quando você for atuar em grupos que merecem uma atenção especial, essas competências têm que ser buscadas. Dor ou desconforto no tórax, pescoço, queixos, braços, essa região isquêmica, né, que pode indicar alguma isquemia. Falta de ar em repouso ou com exercício leve. Vertigem ou desmaio. Falta de ar parado ou durante o sono. Fadiga incomum. Eu estou lembrando aqui dessa questão do desmaio. Eu era supervisor de estágio e eu fui com o meu grupo de alunos fazer observação de uma aula de um professor. E aconteceu uma coisa muito interessante. Nós estávamos assistindo a aula, porque o professor sabia que ele estava sendo observado, e um garoto desmaiou. Ele desmaiou, e o professor teve o procedimento correto de atenção ao aluno.
Correto. Foi assim, preciso. Aí acabou a aula, tal, os meus alunos foram embora. Eu falei para os alunos, olha que exemplo de profissional, né? Ele, preparado para uma situação emergencial assim, achei muito bacana. Aí acabou a aula, eu fui conversar com o aluno, conversar com o professor, e elogiei ele. Falei assim, pô, bacana, muito legal você... Eu falei, isso já é a terceira vez que acontece. Ah, como? É a terceira vez que ele tem tido isso. Não. Quer dizer, um sintoma claro que alguma coisa não está legal, isso é negligência. É negligência. Né? Ele não podia deixar... Você pediu um check-up médico, chamou os pais. Né? O pessoal do educação física tem que ser proativo. Né? E, na verdade, sim, se você observar, são sintomas finais que o organismo dá, que são fáceis, simples. Aí entra a questão do falso negativo, né? É muito provável que numa tontura, num desmaio, muito provável não, pode ser que você encaminhe para o médico, chega lá não tem nada. Foi o calor, a pressão baixou, a alimentação, não tem nada de saúde. Mas eu não posso ser negligente em cima desses sinais que o organismo dá. Inclusive o professor Luiz Otávio, hoje nós vamos levar ele para fazer um check-up médico, que ontem ele, urgente, que foi preocupante ontem. Palpitação ou taquicardia, claudicação intermitente, dor nas pernas, né, quando faz um movimento leve, exercício leve, sopro cardíaco. Hoje existem sites que você treina essa ausculta. Edema de tornozelo, aqui é um sintoma muito simples, muito fácil de você observar, né? Visível, que pode indicar algum problema vascular. Bom, aí entra a questão dos procedimentos no livro, né? Os procedimentos que a gente inicialmente já reconhece como procedimentos próprios do profissional de educação física. Também acho que isso é um avanço, é coragem do Conselho Federal reconhecer alguns procedimentos aqui como próprios também do profissional de educação física. Antropometria, né, já tradicional, balanço, estadiômetro, paquímetro, compasso de dobras, bioimpedância, testes neuromotores, aparelhos de musculação, dinamômetro, banco de Wells, goniômetro, pista, tal. Avaliação metabólica e concentração de lactato e glicemia. Frequencímetro, estetoscópio, bicicleta, ergômetro de braço, lactímetro e monitores de glicemia. Avaliação cardiorrespiratória, frequencímetro, manômetro, estetoscópio, bicicleta, né, ventilômetro, ergospirômetro. Avaliação postural, simetrógrafo. Regras a serem respeitadas. Ambiente e equipamentos adequados. Pessoal treinado. Preparo e orientação do avaliado de acordo com as características do exame. Deve ser competência em socorro de urgência. Só antes de falar do prontuário, a questão das regras, né? E respeitar de forma muito rígida a questão dos protocolos. A gente tem visto, e eu acho que a educação física, ela já tem assim um rigor um cuidado com a questão da aplicação de testes de uma forma muito legal. A gente observa, por exemplo, alguns procedimentos são utilizados por outras áreas, como a bioimpedância. A bioimpedância elétrica, para medir a composição corporal, o nível de hidratação, ela é baseada na corrente elétrica, né, na velocidade de condução do estímulo elétrico. E a gente vê a aplicação assim, sem critério algum. Eu não sei se isso é a realidade lá do Mato Grosso do Sul, mas as pessoas dão um gole d'água, almoçam, fazem atividade física e na sequência vai fazer um teste de bioimpedância, né? Sem o respeito aos procedimentos prévios necessários para o teste, né? Quando você fala de uma bioimpedância, isso interfere muito pouco na prescrição do exercício. Porque, na verdade, ele vai dar a evolução do treino, em termos de emagrecimento, de ganho de massa muscular. Mas quem tem um descaso desse com procedimento num teste ergospirométrico, por exemplo, você vai ter índices para serem atingidos, muitas vezes completamente equivocados. Então,
tem que ser respeitados os procedimentos de forma muito detalhada. A questão do registro de informações, isso aqui é fundamental, né? É imprescindível que sejam registrados de modo mais pormenorizado possível em prontuário, ficha de controle ou equivalente, histórico do beneficiário, incluindo dados sobre avaliação física, idade, fumante, sedentário, todos os itens identificados na anamnese, condições físicas, medicamentos, tratamento, alteração no medicamento, tem que ser anotado no prontuário do aluno, tratamentos, programa proposto, o desenvolvimento do programa, e, obviamente, essas informações têm que ser mantidas sobre absoluto sigilo profissional. Esse registro de informações é fundamental, até na possibilidade. O professor Luiz Estoupo vai dar uma palestra amanhã à noite sobre responsabilidade civil do profissional de educação física, até para livrar a gente de algum problema que possa vir a acontecer. Você provar, você mostrar em prontuário o que foi feito, a avaliação, qual treino foi feito, a evolução do treinamento. Isso é um aspecto importante, não só para você conhecer o aluno, na possibilidade de uma troca de equipe, quem entrar, ter todo o prontuário do aluno, mas até em questão de responsabilidade civil. Bom, condutas sugeridas na atenção primária à saúde. Na primeira semana, os exercícios devem ser simples e agradáveis para que o aluno não desperte interesse pela modalidade escolhida, né? Essa questão, tem que haver uma preocupação muito grande na questão da aderência da prática da atividade física, né? Você desenvolver um processo adaptativo e buscar atividades que sejam agradáveis para que a pessoa não desista do programa de exercício. Basta a gente ver aqui entre nós. Se a gente for ver aqui, quem aqui é sedentário, a gente vai perceber que tem uma quantidade muito grande de sedentários, porque não é fácil fazer atividade física. Então a gente tem que ter uma estratégia de adaptação, tanto na questão da progressão, como na questão do prazer, de forma muito cautelosa. Semana seguinte deve se aumentar de forma gradativa. A prescrição deve ser individualizada, ou no máximo para grupos homogêneos, considerando as condições de saúde e a capacidade física apresentada por cada indivíduo ou grupo, orientando o praticante sobre o seu acompanhamento e evolução por meio de avaliações periódicas. A avaliação periódica é fundamental, né? Eu tenho que fazer uma avaliação diagnóstica para conhecer o meu aluno, para montar um programa que seja adequado, seguro, prazeroso, mas eu tenho que avaliar periodicamente para saber se está tendo a evolução que a gente espera ou não, né? A questão, um dos princípios fundamentais da prescrição é a individualidade biológica. A gente muito provavelmente você não vai encontrar os mesmos resultados em pessoas diferentes. Então, a avaliação periódica, ela se torna um aspecto importante, principalmente nessa população, onde normalmente, com a prática da atividade física, as medicações são alteradas. Então, tem que ter a avaliação periódica, no momento que você senta com o aluno, observa os índices fisiológicos, faz uma entrevista para ver o que foi alterado no tratamento e faz as devidas adequações no exercício físico. Periodicamente a prescrição deve ser revista, né, com troca de exercícios, por causa da questão da adaptação, e adequação das cargas para promover melhores adaptações e evitar que o aluno, o praticante, não desmotive pela monotonia. O profissional de educação física deve trabalhar em parceria e interação com os outros profissionais, médico, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo. Orientar e acompanhar de forma técnica, observando as condições de segurança e usando terminologia adequada à execução das atividades planejadas. Atualizar semanalmente as fichas individuais de acompanhamento e avaliação. Aferir e acompanhar a frequência cardíaca dos alunos, antes, durante e após atividades, para verificação da intensidade do exercício e respectivas respostas fisiológicas. Manter-se atento aos sinais e sintomas de cansaço excessivo apresentados pelos alunos. Aliás, em todo e qualquer sintoma, né? Reunir-se regularmente com o beneficiário ou com o grupo para conversar sobre os sentimentos dele acerca das atividades realizadas. Está sendo agradável? Ele está percebendo os benefícios da prática do exercício? Está gostando, né? Orientar e acompanhar possíveis
estagiários na aplicação de suas atividades, não permitindo que os mesmos atuem na ausência dessa condição. E aí eu quero fazer um parênteses aí, ó. Nós temos que mudar essa cultura que tem no Brasil. Todo programa público já se prevê a contratação de estagiários, né? Por uma questão de baratear os custos. A gente não imagina, a população não imagina a construção de um posto de saúde sem a previsão de contratação de médicos. Por que na educação física os programas públicos normalmente já vem o pacote já de contratação de estagiários? Uma coisa é o estágio universitário, o estágio de formação, outra coisa é esse estágio que a gente tem visto aí de exploração de mão de obra barata e estratégia para barateamento dos programas públicos de saúde, colocando em risco a população. Na atenção secundária à saúde, identificar os alunos que referiram a presença de alguma patologia, encaminhando, se for o caso, para exames clínicos e laboratoriais, e só após análise médica proceder à respectiva prescrição e aplicação dos exercícios. Então, reparem que a preocupação, à medida que a gente vai avançando na atenção secundária e terciária, ela vai aumentando. Deve prestar atenção especial para os beneficiários que fazem uso de beta-bloqueadores, ou que apresentam alterações de glicemias, hipertensão arterial, histórico de trombose e de acidente vascular cerebral. Vai ficando mais complicado à medida que a gente avança, né? Aferir a pressão arterial, pelo menos naqueles que apresentam algum problema de saúde, né, que já se enquadram nessa questão de prevenção secundária. Antes de cada aula, identificar o estado geral para o praticante, que o praticante alcançou. Cansaço, muito cansaço, as escalas de percepções de esforço. Atenção terciária à saúde. Primeira questão importante, que eu acho que considero um avanço também, o reconhecimento, apesar de que isso aí não é recente, não foi o CONFEF que inventou isso aí já é uma prática isolada, mas de forma já significativa do profissional de educação física, mas o CONFEF reconhece isso como um campo de atuação do profissional. Hospitais, na fase 2 da reabilitação cardíaca, clínicas para programa de exercício físico supervisionado, fase 3, e residências em treinamento individualizado, também podemos atuar na atenção terciária à saúde. E é fundamental nessa fase interagir com o médico, fundamental, porque a patologia já está instalada, uma vez que nessa fase o beneficiário poderá estar em acompanhamento médico contínuo, certamente vai estar. Atentar para o fato de que alguns pacientes poderão ser indicados para a realização de exercício físico supervisionado, e a recomendação deve vir do médico. Possuir encaminhamento médico por escrito. E aí, não só na questão da liberação, né, mas a orientação de índices que a gente tem que acompanhar. Fundamental, obviamente, possuir uma formação adicional, né, preferencialmente pelo menos uma especialização, para prescrever e acompanhar os beneficiários portadores de doença. Tá? Bom, vou tentar ser bem breve. Aqui eu até para sobrar um tempo para a gente discutir, como eu havia proposto inicialmente. Eu vou apresentar, consta no livro, as principais condutas em relação às doenças crônico-degenerativas mais comuns. Isso é uma questão que a gente precisa melhorar, sem dúvida alguma, nas próximas publicações, ampliar esse rol de patologias. A gente, como é uma proposta inicial, a gente pegou as mais comuns, é fundamental que a gente amplie esse rol de patologias. Então, a questão da obesidade. Certificar-se que o aluno tomou as medicações diárias, isso aqui são para todas as patologias. Estar atento às possíveis mudanças na dosagem ou tipo de medicamento. Em todas vocês vão observar essa recomendação. Alguns medicamentos para redução ponderal podem aumentar o metabolismo e a frequência cardíaca. E isso muda ou a forma de prescrição ou a intensidade do exercício.
Evitar a prática de exercícios que promovam o impacto articular, né? Preferir exercícios em piscina e bicicleta. É óbvio, pessoal, que essas... no começo do livro a gente destaca, e eu falei no começo aqui, a Margarete falou também, isso aqui são recomendações gerais. Nada substitui a análise profissional. Eu posso encontrar um obeso que apresenta tranquilamente condições de fazer uma caminhada. Então, essa análise, o livro não tira do profissional. É claro que isso vai constar no prontuário dele, até por uma questão de segurança jurídica sua. Por que se optou por tal exercício? Propor modificações na prescrição para encorajar o maior gasto energético total. O treinamento intervalado poderá ser utilizado de forma progressiva, paralelamente ao treinamento contínuo. Ter variações no treino é importante, tanto a nível de metabolismo como em termos de motivação. Incentivar o acompanhamento nutricional para iniciar a dieta. O profissional da educação física tem um papel muito importante, né, estimulando o aluno, o praticante, a fazer o acompanhamento nutricional, até porque é muito desproporcional, né? O gasto calórico com o exercício físico e uma má alimentação, você não consegue ter essa redução significativa que a gente espera. No diabetes, na prática do exercício, o nível de glicemia pode alterar, assim o médico deve ser contratado para ajustes de medicação, principalmente nos insulinos dependentes. O paciente com diabetes tipo 2, a variação glicêmica é menos comum. Dessa forma, o monitoramento glicêmico antes do exercício é aconselhável. Monitorar o nível de glicemia antes, durante, após 30 minutos e após a sessão de exercício. E documentar isso, obviamente, né? Não começar a sessão de exercício se a glicemia estiver menos de 250, com presença de cetose. Atenção se a glicemia estiver maior de 300, sem a presença de cetose. Injeção de carboidrato ou injeções de insulina deve ser ajustada antes do início do exercício, de acordo com o nível glicêmico e intensidade do exercício, para prevenir a hipoglicemia. Isso aqui é óbvio que essa relação com atenção terciária à saúde. A patologia já está instalada, né? Isso aqui vai ser feito junto com o nutricionista e com o médico. Você vai simplesmente acompanhar se esses procedimentos estão acontecendo ou não. Evitar aplicar insulina em membros exercitados, preferir região abdominal. Estar atento aos principais sintomas, tanto da hiperglicemia, né, fraqueza, sede, boca seca, náusea, vômito, quanto da hipoglicemia, sonolência, desmaio e tal. A história dos sintomas, né? Atenção à possibilidade de hipoglicemia noturna, evitar exercícios aeróbicos de alta intensidade. Os alunos com maiores complicações decorrentes do diabetes, né, requerem cuidado específico, claro. É a questão da relação com o médico, né? Vou passar bem rápido, acho que não há necessidade de a gente ficar detalhando isso, né? Vou passar bem rápido, só para, assim, para cada patologia a gente coloca, assim, cuidados gerais. São bem cuidados gerais básicos, fundamentais para você iniciar o processo com o teu aluno. Tá? Orientações simples. Volto a destacar, isso não tira a autonomia do profissional de fazer os devidos ajustes, isso é um aspecto fundamental, né? A avaliação profissional com coerência supera todo e qualquer protocolo que a gente possa vir a propor. Então são cuidados gerais que a gente apresenta para as principais doenças crônico-degenerativas. Espero que vocês façam uma boa leitura do livro, fazendo essas análises e, obviamente, sugerindo para a gente melhorá-lo. E a gente encerra o livro remetendo o profissional, destacando para o profissional a questão da responsabilidade ético-profissional, né? Que em qualquer campo de atuação isso é fundamental, principalmente nessa população que normalmente apresenta um risco maior. Então, o livro remete ao Código de Ética, que eu considero uma grande obra do Conselho Federal de Educação Física, nosso Código de Ética, vai passar por reformulação, também tem uma proposta de uma construção constante.
porque exige do profissional de educação física uma conduta que realmente traga segurança para a população e realmente venha a preservar a classe de profissionais. Isso sim é um corporativismo legal, né? Você ter um mecanismo que você proteja a tua classe, cobrando uma atuação ética dos nossos profissionais. Bom, destacando que o profissional de educação física deve procurar no exercício de sua profissão, prestar sempre o melhor serviço a um número cada vez maior de pessoas com competência, responsabilidade e honestidade, e ainda que as relações interprofissionais devem basear-se no respeito, na liberdade, na independência profissional de cada um, na busca do interesse e do bem-estar dos seus beneficiários, assegurando uma intervenção segura, competente e atualizada, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, utilizando todo o seu conhecimento, habilidade e experiência. Obrigado pela atenção, espero que vocês contribuam para a gente continuar melhorando essa proposta do Conselho.